lá então, galera, a questão 10 da URGS 2018, ela diz basicamente o seguinte: após o fim da Guerra Civil Americana, também chamada de Guerra de Secessão, né? Antigos soldados confederados e proprietários rurais sulistas organizaram a Ku Klux Klan, KKKK, grupo que teria influência duradoura na história política americana. E realmente, né, a Ku Klux Klan é uma instituição que vai nascer lá no século XIX, né, de supremacia branca, e que existe até os dias atuais. Para nós compreendermos o surgimento da Ku Klux Klan, nós temos que retomar aqui, gente, basicamente, a colonização da América do Norte por parte da Inglaterra, o que a gente chama de 13 colônias. Então, essa América do Norte, colonizada pela Inglaterra, nós vamos dividir em duas, tá? América do Norte, ou colônias do Norte, e colônias do Sul. Elas são chamadas genericamente de 13 colônias, mas nós vamos subdividi-las em colônias inglesas do Norte e colônias inglesas do Sul. Elas tiveram um modelo colonizatório completamente distinto, completamente diferente. As colônias do Norte, nós vamos ver então, né, uma policultura, uma diversidade agrícola, pequenas e médias propriedades, onde o que predomina é o trabalho familiar, né, ou trabalho assalariado. Já nas colônias do Sul, nós temos um modelo colonizatório inglês muito parecido com o modelo colonizatório dos países ibéricos, né, como Portugal e Espanha, que é aquele velho modelo de plantation, né, dividido em três, né, num tripé maldito, um tripé do capeta: mão de obra escrava, monocultura, ou seja, se produz apenas um produto agrícola em grande quantidade, e latifúndios, perfeito? Então, vamos fazer a grande diferenciação. O Norte possui mão de obra familiar assalariada, o Sul possui uma mão de obra escrava, monocultura, né, monocultura e latifúndios. Toda essa produção sulista, né, baseada na mão de obra escrava, no latifúndio e na monocultura, tem como mercado, né, ou tem como objetivo, objetivo final, né, o mercado europeu, ou seja, é exportação. Bom, esses dois sistemas que são antagônicos, que são diferentes, né, vão acabar desencadeando no quê? O Norte vai acabar se industrializando ao longo do século XIX, que é o período que a gente chama de Segunda Revolução Industrial. O Sul vai permanecer agroexportador, né, com a mão de obra escrava. Só que a indústria que se desenvolve no Norte, ela não combina, ela não tem, né, liga com o modelo de mão de obra escravista do Sul. Por quê? Porque o modelo industrial precisa, né, necessita de uma mão de obra assalariada, é a mão de obra mais adequada ao sistema industrial, pelo simples fato de que os escravos do Sul não recebem salários, ou seja, não têm poder de compra dessa indústria nascente. Então, o modelo do Norte industrial vai exigir que o modelo do Sul passe por uma revisão da escravidão, ou seja, que o Sul acabe com a sua escravidão. E isso vai levar a uma guerra de secessão. É claro que nós temos outros elementos, outros motivos para essa guerra de secessão, né? Como, por exemplo, o protecionismo do Norte, né, obrigando que o Sul comprasse apenas da indústria do Norte e não comprasse da indústria inglesa, por exemplo. Mas o ponto-chave dessa disputa, dessa guerra entre Norte e Sul, que a gente vai chamar de guerra de secessão, né, é pelo fim da escravidão. O Norte industrializado precisa colocar um ponto final na escravidão, já os sulistas, os grandes fazendeiros do Sul, querem a manutenção desse trabalho escravo. Ah, bom, o Norte vai formar o governo da União, né, o exército da União, e o Sul vai formar os Estados Confederados do Sul, que defendem a manutenção da escravidão. Bom, o Norte, devido à sua indústria e à sua produção de armas, né, a sua maior quantidade populacional, sua maior densidade populacional, vai ser vitoriosa nessa guerra de secessão a partir de 1865. Né, obrigando o Sul
a acabar com a escravidão. Só que muitos ex-soldados confederados do Sul, né, que não ficaram nada contentes, não ficaram nada felizes com esta derrota para o Norte, vão querer pelo menos a manutenção, né, de uma supremacia ou das ideias de supremacia racial. Perfeito? Então, assinale a alternativa que indica características ideológicas e práticas desta organização sulista de ex-combatentes confederados que queriam a manutenção da escravidão, né, e das ideias de uma superioridade da raça branca em relação à raça negra. A gente sabe que não se usa mais esses termos raça para se referir a grupos humanos. Então, olha a alternativa A: defesa da supremacia branca e da segregação racial nos Estados Unidos, ou seja, a separação entre negros e brancos em espaços públicos, né? Tirando direitos da população negra em detrimento da população branca. Então, a alternativa correta é a defesa da supremacia branca em relação à população negra, né, que era considerada desqualificada, inferiorizada pelos brancos sulistas, né, ou pelo menos alguns brancos sulistas, né, e a ideia de uma segregação social, de que a cultura, de que as etnias e os grupos étnicos permanecessem separados, segregados em território norte-americano. Lembrando, vocês, né, que na década de 60 do século XX, né, há uma grande luta por direitos civis, pelo direito do povo negro nos Estados Unidos, com duas grandes lideranças afrodescendentes, né, nos Estados Unidos, chamado então de Martin Luther King e Malcolm X, que vão conquistar o direito do voto pleno para a população negra apenas em 1965. Bora lá, galera, continuando a nossa revisão para a URGS, né, fazendo a revisão aí da URGS de 2018, questão 11, que nós temos aí uma imagem, Vive la Commune, né, fazendo uma referência à famosa Comuna de Paris de 1871, a primeira experiência socialista no mundo, logo após, né, se findar, se encerrar a Guerra Franco-Prussiana, que é a guerra entre o exército francês e o exército prussiano. Esta guerra, gente, ela é muito importante porque ela vai, né, acabar levando à unificação da Alemanha. A Alemanha, o país que nós conhecemos hoje, se forma logo após essa Guerra Franco-Prussiana de 1871. Né? A Alemanha, então, foi formada, foi unificada a partir, né, desta guerra e comandada por Otto von Bismarck, o primeiro-ministro alemão, que vai formar o Segundo Reich, tá? Então vamos olhar a questão. Considere as afirmativas sobre a Comuna de Paris, que governou a cidade entre março e maio de 1871. Então nós tivemos aí, né, um pouco mais de 9, 10 meses, né, de Comuna de Paris, a primeira experiência socialista, né? A primeira experiência socialista que dura por mais tempo é a Revolução Russa, né? Ou a União Soviética a partir de 1917 e vai até 1991 com o Tratado de Minsk. Então vamos dar uma olhada aí nessa questão da URGS, né? Que vai falar sobre a Comuna de Paris. Nós temos aqui então a alternativa número 1. O movimento foi iniciado como monarquista, conservador e católico. Não, gente. Por ser ideologicamente marxista, ideologicamente comunista. Aqui nós vamos ver característica do protagonismo dos trabalhadores, ou seja, da participação dos trabalhadores de Paris na formação da comuna, ou seja, são os trabalhadores de Paris que tomam o poder do governo parisiense logo após a Guerra Franco-Prussiana, ou seja, não é de caráter monárquico, conservador e católico, né? Ele é de caráter dito ou visto como radical dentro das ideologias e das ideias da época, tá? Na 2, olhem só a 2, a Comuna aboliu o serviço militar obrigatório e a pena de morte, que ainda era resquícios medievais na França. Decretou o direito dos trabalhadores de administrar empresas abandonadas, né? E estabeleceu a separação plena entre o poder da religião e o poder político do Estado. Aqui, gente, nós temos uma alternativa, a alternativa 2,
2, ela é coerente, porque afinal de contas, a Comuna de Paris, ela defende os interesses das classes trabalhadoras, das massas empobrecidas, né, que eram obrigadas a lutar nos exércitos franceses, principalmente aí no período da Guerra Franco-Prussiana, né, e queriam dar mais direitos aos trabalhadores, né, principalmente de comandar empresas que foram abandonadas pela iniciativa privada. Então, a 1 está errada, a 2 está correta. E na 3, o exército francês, durante a chamada Semana Sangrenta, com o apoio da Assembleia Nacional e do governo republicano, invade a cidade, né, e reprimiu duramente os sublevados, né, ou os revoltados. Aqui nós também temos uma questão que é verdadeira, a alternativa 3 é verdadeira. Tá? Então, logo após a derrota para os prussianos, para a Alemanha recém-formada, vão se formar 2 governos. Um governo republicano, comandado pela Assembleia Nacional, né, fora de Paris, e o governo de Paris, né, de caráter marxista. Né? Então, o que restava do exército francês, com o apoio do exército prussiano, eles vão juntos invadir Paris para acabar com a Comuna. Então a alternativa correta aqui só pode ser a D, né? A alternativa 2 e 3, sendo a 1 descartada. Vamos lá então, meu povo querido, questão 14, nós temos uma imagem, né, uma charge do século XIX, né, um cadáver. Né, no lado esquerdo nós temos a Inglaterra, no centro, né, representando o cadáver, nós temos a Germânia ou a Alemanha, que foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, né, e com uma cara meio cabisbaixa, né, a famosa cara de bunda, nós temos aqui um oficial alemão bem à direita, né? Ou seja, essa é uma charge que faz referência ao Tratado de Versalhes, que é aquele tratado do final da Primeira Guerra Mundial. Então aqui nós temos uma das poucas regras da história. A história é diferente do português na matemática, né, que são cheias de regras, são disciplinas cheias de regras. Aqui nós temos uma das poucas regras da história, né? Sempre que um grande conflito se acaba, sempre que um grande conflito se encerra, né, as partes vencedoras e as partes derrotadas sentam numa mesa de negociação, justamente para dizer, e agora? Como é que vai ser a situação, né, do pós-guerra? Como é que vai ser o mapa geográfico? Como é que vai ser o mapa político? Né? Quem que vai ser responsabilizado e quem não vai ser responsabilizado? E sobre o Tratado de Versalhes de 1919, né, nós não podemos confundir com o Armistício de novembro de 1918, que é o fim da guerra oficial, né? Aí depois, em 19, vai ser feita uma conferência em Versalhes, né, a capital política da França moderna, por exemplo, né, vai ser feita uma reunião, né, para botar os pingos nos is, para acomodar a situação europeia logo após a guerra em 1919. Bom, e o que acontece? Nesta reunião, nessa paz final de Versalhes, o presidente norte-americano Woodrow Wilson chega para a reunião com uma proposta de 14 pontos. Passar uma borracha naqueles 4 anos de guerra, né? Cada um tinha que voltar para sua casa, cada nação deveria retornar, né, para o seu território e reconstruir-se, né? Sem necessariamente responsabilizar A ou B pela guerra, né? Sem ter que provocar ou aplicar umas sérias indenizações, né? Aplicar perdas territoriais, aplicar perdas de exército. Era simplesmente, não vamos responsabilizar ninguém. Vamos terminar essa guerra numa paz sem vencidos e sem vencedores. Só que a Inglaterra e a França, como vencedoras, não acataram, né, grande parte dos pontos do presidente Wilson, né, que era fazer uma paz sem vencidos e sem vencedores, sem responsabilizar ninguém, né, sem colocar a culpa, né, sem colocar uma espécie de um castigo numa nação ou em outra, né? Por quê? Porque os países vencedores, como França e Inglaterra, fizeram questão de responsabilizar a Alemanha pela guerra, tá? E o que vai acontecer? Vão aplicar à Alemanha uma pesada indenização financeira pelos gastos, né, da guerra, principalmente pelos gastos da França e da Inglaterra. Além dessa indenização financeira, vão tirar todos os territórios coloniais da Alemanha.
vão proibir a Alemanha de ter Luftwaffe, de ter força aérea, vão reduzir o exército alemão para 100 mil homens. A Alemanha só poderia, a partir do Tratado de Versalhes, a produzir calibre, né, de munição no máximo 38, ou seja, isso vai servir como, né, uma humilhação para o povo alemão, que além de sair derrotado, né, vai perder seus territórios, vai ter que pagar indenizações. Além do sentimento de humilhação, a Alemanha também vai vivenciar logo após a Primeira Guerra Mundial, né, uma crise econômica, uma crise moral, né, e essa crise moral, essa crise financeira, essa crise econômica vão se tornar um campo fértil para que Adolf Hitler, né, tente construir o seu terceiro Reich, para que Adolf Hitler faça uma segunda guerra mundial. Então percebam que eu estou dizendo para vocês que os principais motivos que levaram a humanidade a uma segunda guerra mundial está nesse acordo mal feito na Primeira Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, o Acordo de Versalhes, como a charge demonstra aqui pra gente. Vamos dar uma olhada então, considerando as seguintes afirmações sobre o Tratado de Versalhes. Número 1. O acordo pressupunha a divisão igualitária dos custos da guerra entre as potências beligerantes, entre as potências europeias que estavam em guerra de 1914 a 1918, tá? Sem responsabilizar militarmente, né, apenas uma das partes envolvidas no conflito. Então, não foi isso que eu acabei de explicar para vocês, né? Essa afirmativa 1, na verdade, era a proposta do presidente Wilson, presidente dos Estados Unidos, inicialmente. Mas ela não foi acatada por França e Inglaterra, as nações europeias vencedoras, que fizeram questão, né, de não tornar essa divisão igualitária, de colocar toda a responsabilidade da guerra nas costas da Alemanha, cobrando indenizações e tirando territórios da Alemanha. Então a número 1 está completamente errada. E a 2? O Tratado de Versalhes previa a desmilitarização mútua de França e de Alemanha. Não, a desmilitarização era uma exigência apenas para a nação alemã. Os franceses não colocaram essa exigência para a sua nação, para a sua população. Ou seja, a França continua militarizada e quem vai ser obrigado a se desmilitarizar é a Alemanha. A 2 também está errada, mas eu vou ler tudo para vocês. Com o intuito de preservar um equilíbrio de poder mínimo no continente europeu. Na verdade, se isso tivesse acontecido, isso que as afirmativas 1 e 2 estão dizendo, provavelmente ou de repente nós não teríamos, né, o desencadear de uma segunda guerra mundial. E aqui a única correta é a 3, que diz o seguinte: o documento, né, final dessa conferência, né, o Tratado de Versalhes, impunha, né, ou colocava toda a responsabilidade à Alemanha. A perda de suas colônias na África e na Ásia, a entrega de uma parte do seu território, como a Alsácia e a Lorena, que vão ser devolvidas para a França, tá? Para os países fronteiriços, e a redução do exército alemão e do poder bélico alemão, que foi proibido de ter Luftwaffe, que foi proibido de ter um contingente muito grande no exército alemão. Perfeito? Bora lá então, gente, para a questão 15, né? E nós temos um pequeno texto aqui que eu vou ler junto com vocês. A despeito de instituições intervencionistas como o Comitê de Alimentos do Reich, né, do Terceiro Reich, Adolf Hitler e as lideranças nazistas em geral tentaram administrar a economia alemã por meio de um controle rígido do mercado econômico, em vez de nacionalização ou tomada de controle de estatais diretas. Ou seja, eles vão ter uma espécie de uma intervenção do Estado na economia, né? Um Estado intervencionista, é um Estado que dita as regras do funcionamento econômico, mas eles não vão tornar as empresas particulares da Alemanha empresas estatais, né? Não quer dizer que o Estado vai passar a comandar as empresas particulares da iniciativa privada, mas Adolf Hitler vai fazer uma parceria entre Estado e iniciativa privada. Por exemplo, quem fazia, né, em partes, né, as fardas dos soldados nazistas era a Hugo Boss, né? Quem é que fazia gases tóxicos
para a guerra química e até mesmo para aquelas câmeras de gás utilizadas no Holocausto, né? Aquele assassinato sistemático do povo judeu. A Bayer, que hoje é uma das maiores fabricantes de aspirina, tá? Ou então, quem é que fabricava motores para os aviões, Stuka, da Segunda Guerra Mundial, né? A Volkswagen, né? Ou a BMW. Então, não quer dizer, nesta intervenção que o Estado estabelece na economia, que o Estado vai tornar as empresas particulares empresas estatais, né, nacionalização dessas empresas, mas uma parceria que se estabelece entre a burguesia alemã e o Estado alemão interventor, tá? Que é uma espécie de economia keynesiana, né? Uma economia muito parecida com aquela economia implementada por Franklin Delano Roosevelt a partir de 1933, quando Roosevelt, né, assume o governo dos Estados Unidos depois de 3, 4 governos republicanos, e ele precisa resolver a crise de 29. E como que o presidente Roosevelt nos Estados Unidos vai resolver a crise de 29? Né, aplicando o New Deal, o novo acordo, né, as ideias do economista John Maynard Keynes, que são as ideias onde o Estado deve interferir na economia, não deixando a economia livre, como são as ideias típicas do liberalismo, tá? Vou ler para vocês aqui a continuação do texto. Além disso, o Ministério da Economia insistiu ativamente na criação de cartéis, ou seja, né, de conglomerados de empresas particulares, né, protegendo essas empresas da concorrência internacional, certo? Em áreas chaves, de modo a facilitar ao Estado alemão nazista a direção e o monitoramento, né, de aumento na produção relacionada à guerra, ou seja, para que o Estado alemão, para que o governo alemão pudesse incentivar o aumento da produção de armas, de tanques e de aviões de guerra. A despeito desse aumento da intervenção do Estado alemão na economia alemã, né, protegendo e fazendo essa parceria com a burguesia, conforme os porta-vozes nazistas insistiam repetidamente, a Alemanha permaneceria uma economia de livre mercado, ou seja, continua sendo uma economia capitalista, mas com uma certa interferência do Estado na economia. Da mesma forma como John Maynard Keynes pensou, né, o economista britânico, e foi aplicado pelo New Deal nos Estados Unidos após a crise de 29, como eu acabei de explicar para vocês, no qual o Estado proporcionava liderança e estabelecimento de metas primárias, ou seja, o Estado é o líder da economia, o Estado é o que vai dizer qual que é a meta da economia, o que deve ser fabricado, aonde deve ser fabricado, como deve ser fabricado. O trecho faz menção à política econômica implementada pelos nazistas na Alemanha a partir da década de 30. E aqui cabe lembrar que Adolf Hitler acaba acumulando poderes, né, de primeiro-ministro e de presidente a partir da morte do velho general Hindenburg, né? Ali entre 33 e 34. Assinale a alternativa correta sobre essa política intervencionista da Alemanha. Venda de todas as empresas públicas alemãs aos grupos empresariais privados, gente, não é isso que o texto nos diz, né? Não é uma venda das empresas estatais para iniciativa privada, mas é uma parceria que se estabelece entre a iniciativa privada e o Estado alemão, tá? Na B, estatização de todas as indústrias privadas. Gente, o texto está dizendo justamente o contrário disso. Vou ler aqui a parte para vocês que diz isso, tá? Então, olha só, a economia por meio Hitler e as lideranças nazistas, em geral, tentaram administrar a economia por meio de um controle rígido do mercado, em vez de nacionalização, em vez de estatização. Ou seja, controle sobre a economia, sim, mas estatização, não. Tá? Então, a alternativa B está errada. Tá? E, inclusive, ela vai dizer que essa economia alemã vai se aproximar de uma economia soviética, que é a economia planificada, né? Gerenciada pelo Estado. Então, a B também está errada. A linha C, reorganização econômica da sociedade. Reorganização econômica da sociedade alemã através da desindustrialização massiva. Gente, pelo contrário, para mim fazer mais armas, né, fuzil de guerra, munição,
tanque, avião, eu preciso industrializar a nação. Claro, uma indústria voltada para a indústria bélica, para a produção de armas. Agora, desindustrializar seria voltar no tempo. A industrialização alemã, que foi muito avançada a partir da sua unificação em 1871, ela não poderia ser desfeita, mas sim intensificada na área bélica. Então a C também está errada. E olhem a D, coordenação, ou seja, o Estado coordenando, coordenação de algumas atividades econômicas pelo Estado. O Estado gerenciando, ditando as regras de algumas atividades na economia. Tá? Que essa é a resposta correta, né, gente? Como a manutenção de uma economia capitalista livre de mercado, mas fortemente com a intervenção do Estado, fortemente gerenciada pelo Estado. Ou seja, mantém-se capitalista, livre mercado, mas com uma certa interferência do Estado na economia. A alternativa D é a correta. Vamos agora, meu povo querido, para a questão 16, que vai abordar o contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria que começa em 45, e vai até 1991. A Guerra Fria se caracteriza por uma disputa ideológica indireta entre duas grandes potências. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, líder do bloco socialista, e os Estados Unidos, líder do bloco capitalista. Lembrando vocês que a gente chama de Guerra Fria porque não houve nunca, nesse período de 45 a 91, um conflito direto, uma declaração de guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Elas vão sempre brigar de forma indireta. Tá? Uma dessas guerras indiretas entre socialistas e capitalistas, soviéticos e americanos, está justamente no contexto da questão 16, que é o que a gente vai chamar de Guerra do Vietnã. O que foi definido ao final da Segunda Guerra Mundial? A região norte do Vietnã, que era cortado pelo paralelo 17, o norte ficaria sob a influência da China, que ainda não era comunista em 45, só vai fazer a Revolução Comunista em 49, e a Rússia. Já o sul, o território da Península Sul do Vietnã, sul do paralelo 17, ficaria sob a tutela dos Estados Unidos e do capitalismo. Tá? Numa certa feita, lá por 1960, 65, lá no início, na primeira metade da década de 60, o norte, com armas soviéticas, resolve invadir o sul para unificar os dois Vietnãs, tornando o Vietnã uma única potência comunista. Tá? Então os socialistas do norte, os comunistas do norte vão tentar invadir o sul, perfeito? Mas não é a União Soviética que está invadindo o sul, é o Vietnã do norte que está invadindo o sul, claro, contando com armas soviéticas, com armas chinesas. E os Estados Unidos vai intervir, para tentar salvar o Vietnã do Sul, que era a sua área de influência. Soldados norte-americanos, o exército dos Estados Unidos, vai acabar desembarcando no Vietnã do Sul para apoiar as forças do Vietnã do Sul contra as forças do Vietnã do Norte. Tá? Essa guerra se estende basicamente por 10 anos, de 65 a 75, mais ou menos. Tá? E vamos lá então, questão número 1. Os Estados Unidos envolveram-se no conflito entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, após o chamado incidente do Golfo de Tonkin, em que um de seus navios militares foi atacado pela marinha norte-vietnamita. Tá correta a questão 2, tá, gente? Esse incidente é o que vai disparar, o que vai dar início à Guerra do Vietnã. Na 2, uma das justificativas para a intervenção norte-americana, ou seja, para que o exército norte-americano desembarcasse no sul, auxiliando as forças sul-vietnamitas, na região, era chamada a teoria do efeito dominó. Essa teoria do efeito dominó, ela serve tanto para a América quanto para a Ásia. Então, vamos pensar num jogo de dominó. Se eu pegar várias peças de dominó, e eu acredito que vocês que estão aí me assistindo já tenham brincado, já tenham feito esse jogo de dominó. Se nós pegarmos as pecinhas de dominó e colocarmos elas em pé, uma do ladinho da outra, se eu derrubar a primeira pecinha, a primeira vai derrubar a segunda vai derrubar a terceira e assim por diante.
tá? Se eu aplicar essa brincadeira de dominó, né, numa revolução socialista, numa revolução comunista na Ásia ou na América, era a ideia de que se uma nação passasse a se tornar socialista, outras nações da região também cairiam nas mãos dos socialistas, também cairiam no jugo comunista. Então era o medo que os Estados Unidos tinha, né, principalmente ali na era do John Kennedy, de que se uma nação se tornasse socialista, outras nações também poderiam cair no jugo socialista. Vamos dar uma olhada aqui, então, uma das justificativas para a intervenção é a chamada efeito dominó, que postulava, né, que uma possível vitória comunista no conflito levaria à propagação, como uma série de peças caindo atrás da outra, do comunismo pelo todo o Sudeste Asiático. Então, essa questão 2 também está correta. E na 3, o conflito encerrou-se com a vitória das tropas norte-americanas. Tá errado, porque essa foi a maior derrota da história militar norte-americana. Nós temos aí diversos filmes de Hollywood, né, até a década de 90, tinham muitos filmes de Hollywood falando sobre Guerra do Vietnã. O Rambo, por exemplo, né, que é um personagem famoso aí dos anos 80 para os anos 90, e é um cara que lutava constantemente no Vietnã, né? Então, essa foi uma derrota, a maior derrota militar americana, né? E equivale aqui, gente, à derrota dos soviéticos, né, dos socialistas russos no Afeganistão, que tentaram invadir o Afeganistão na década de 80 e se retiraram sem a vitória final. Tá? Então a questão 3 está errada, apenas a 1 e a 2 estão corretas, logo a alternativa C é a alternativa correta. Vamos lá então, meu povo querido, questão 20, URGS 2018, assinale com V as verdadeiras e F com as falsas. As afirmações abaixo sobre as relações entre a arte, a política e a sociedade no século XX, tá? Vamos lá, então. Na primeira afirmativa, Pablo Picasso, pintor espanhol, né, um dos precursores aí do cubismo, né, trazendo elementos da africanidade, da negritude, denunciou o regime franquista, né, de Francisco Franco na Espanha, logo após a Guerra Civil Espanhola, né, que começa em 1936 e vai até 1939, né, com a vitória do general Francisco Franco, que passa a estabelecer em 39, após a vitória, né, um estado totalitário, uma espécie de fascismo, espanhol, tá? Nós temos aqui a contribuição de soldados alemães e italianos, né, as tropas alemãs e italianas que auxiliaram o Francisco Franco nessa guerra, né? Destaque aqui para os aviões Stukas da Alemanha, que bombardearam aí vilarejos e cidades espanholas na Guerra Civil Espanhola, né? E para fazer uma crítica a Francisco Franco, ao fascismo espanhol, à participação alemã, né, e aos horrores do conflito, Pablo Picasso vai fazer uma pintura muito famosa chamada Guernica, que faz referência ao ataque alemão, né, aos bombardeios aéreos dos aviões Stukas na cidade de Guernica. Logo, essa primeira afirmativa está correta. Tá? Na segunda, a arte durante o nazismo na Alemanha, né, nos anos 30, foi vinculada aos aspectos étnicos do povo alemão, com a coordenação de expressões artísticas consideradas inferiores ou degeneradas. Ou seja, eu uso a arte para ratificar a ideia de uma raça superior. Eu uso a arte alemã para legitimar a ideia de que a raça ariana alemã é superior e que a raça judaica, né, ou as etnias negras, ciganas e minoritárias eram inferiores, tá? Então aqui nós temos o destaque para o ministro da comunicação de Adolf Hitler da Alemanha nazista, o Joseph Goebbels, que era um cara que usava a arte constantemente justamente para destacar a importância da nacionalidade alemã, da etnia alemã, né, e a inferiorização de outros povos. Então, as duas alternativas, as duas primeiras afirmativas estão corretas. Aqui nós temos então, gente, na próxima alternativa,
Olha só o que nós temos aqui, o chamado cinema novo, que começa no Brasil nos anos 60 e 70, tá? Notabilizou-se por uma estética classista. Não, na verdade ele faz uma crítica ao classismo, ou seja, a arte clássica, tá? Pela linguagem parnasiana, que é uma linguagem artística francesa do século XIX. Não, aqui é utilizada uma linguagem popular, é uma linguagem de arte popular, né? De cultura popular, né? Do homem simples do campo, do pescador, do agricultor, né? Então, aqui, gente, o cinema novo é utilizado para fazer uma crítica à desigualdade social brasileira, né? À desigualdade racial brasileira, destacando o homem do campo, o homem trabalhador, o homem simples, a linguagem simples e não a linguagem oficial clássica, tá? E pelo predomínio de temáticas urbanas, não, predomínio de temáticas rurais, do homem campesino, do homem trabalhador. Então, essa afirmativa está falsa. E a última, vamos dar uma olhada na última. Os grupos paramilitares, durante o acirramento das perseguições políticas no Brasil, na ditadura civil e militar, que começa em 64, em março de 64, e vai até 1985, organizaram ações violentas contra manifestações artísticas consideradas de esquerda, como o ocorrido no teatro onde era encenada a peça Roda Viva, baseada na obra, né, e na música de Chico Buarque de Holanda, tá? Então aqui nós temos a arte sendo utilizada como um elemento de crítica à ditadura militar. Nós temos aí as músicas de Chico Buarque, né? Nós temos aí as músicas do movimento tropicalista, o teatro, né? Que é o movimento artístico brasileiro, assim como o cinema novo, que eu acabei de citar para vocês, sendo utilizado como um mecanismo de luta contra a ditadura, né? Como um mecanismo para tentar derrubar, tentar criticar a ditadura. Muitas vezes músicas, teatros e uma arte velada. E é óbvio que grupos paramilitares, grupos, né, comandados pelo exército brasileiro, vão perseguir essas músicas, proibir essas músicas, fechar as gravadoras, fechar os teatros e os cinemas, né, não permitindo que esta arte chegasse até o povo, com uma arte crítica ao sistema estabelecido na ditadura de 64, na ditadura civil e militar de 64. Até pouco tempo atrás, gente, a gente chamava apenas de ditadura militar. A gente sabe hoje que houve uma grande participação de setores da sociedade brasileira, né? A exemplo disso, aquela marcha que começa em 64 em São Paulo, né? Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, não foi um golpe militar, não foi uma ditadura estabelecida apenas por grupos militares. Há também o apoio e a participação de grupos civis da sociedade brasileira, né? Dando apoio aos militares. Então, essa última também está correta. Então, verdadeira, verdadeira, falsa e verdadeira. Aqui a alternativa correta só pode ser a E. Certo, gente?